Muitos passam a vida tentando provar seu valor apenas com palavras, postagens em redes sociais, debates acalorados, promessas vazias. No entanto, frequentemente morrem esquecidos, frustrados, sem nunca terem demonstrado qualquer substância real. O tempo, no fim, os engole por inteiro, deixando para trás nada além de arrependimento. Esse é o destino trágico daqueles que vivem apenas para aparentar, em vez de verdadeiramente ser. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos mais profundos filósofos estoicos, compreendia isso profundamente. Mesmo cercado por imenso poder, riqueza e bajulação, ele registrou em seu diário pessoal, que mais tarde se tornaria conhecido como Meditações, a seguinte percepção: a alma assume a cor de seus pensamentos. Essa frase simples encerra uma verdade arrepiante. O que você pensa, sente e faz em silêncio é o que, no fim das contas, define o que o mundo perceberá, sem que você precise sequer proferir uma única palavra. Neste vídeo, você descobrirá como demonstrar seu valor sem precisar jamais se justificar, e por que aqueles que dominam essa abordagem naturalmente se tornam impossíveis de ignorar. Você também aprenderá as consequências para quem falha em aplicar essas lições atemporais. Portanto, certifique-se de assistir até o fim. O que você está prestes a ouvir pode alterar fundamentalmente a forma como os outros, e até mesmo sua própria mente, o percebem. Marco Aurélio compreendia que o silêncio é uma das forças mais potentes que um ser humano pode dominar. Ele observava atentamente as pessoas ao seu redor, notando que aqueles que falavam excessivamente eram frequentemente motivados pelo medo de serem ignorados. Em suas meditações, ele escreveu que a pessoa sábia fala apenas quando realmente tem algo a contribuir. Esse princípio, embora antigo, continua sendo um diferencial fundamental para qualquer um que busca crescimento em um mundo onde todos parecem competir por atenção. O silêncio não é meramente a ausência de expressão, é a profunda presença de autodomínio. Ele reflete uma mente que não sente necessidade de provar nada, mas simplesmente de ser. Hoje, as pessoas vivem em um estado perpétuo de busca por validação. Elas publicam cada pequena conquista, aguardando ansiosamente por curtidas, elogios e afirmações. No entanto, quanto mais falam, mais, inadvertidamente, revelam suas inseguranças. O silêncio, por outro lado, projeta confiança. Imagine alguém em uma reunião que ouve atentamente enquanto todos os outros debatem. Essa pessoa não interrompe, não tenta impor suas opiniões. E quando finalmente fala, todos param para ouvir, sabendo que o que ela tem a dizer possui um significado genuíno. Esse indivíduo conquistava respeito não pelo volume de sua voz, mas por sua presença serena e autocontrole. É o mesmo princípio que guiava Marco Aurélio durante as assembleias do Império Romano, onde, mesmo cercado por conselheiros e soldados, sua postura calma transmitia mais autoridade do que qualquer discurso apaixonado. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder reside em controlar o que está ao nosso alcance. Palavras, uma vez proferidas, jamais podem ser desditas, mas o silêncio é sempre uma escolha deliberada. Quantas vezes você se arrependeu de falar por impulso? Ou de tentar se defender de uma crítica ou provar um ponto que, no fundo, nem precisava de defesa? A maioria das pessoas tende a reagir em vez de agir. Marco Aurélio acreditava que quando reagimos sem reflexão, efetivamente entregamos nosso poder aos outros. Os sábios observam, compreendem e só respondem quando é realmente necessário. Isso marca a distinção entre o impulsivo e o ponderado. Na prática, implementar isso é mais simples do que parece. Quando alguém o provoca, em vez de retribuir imediatamente, simplesmente respire. Permita que o silêncio seja sua resposta inicial. Isso desarma aqueles que esperam conflito e inspira respeito.
Indivíduos que dominam o silêncio em momentos de tensão são percebidos como fortes, confiantes e maduros. Nos relacionamentos, o silêncio frequentemente tem mais peso do que explicações elaboradas. Quando surge uma discussão, o impulso é falar, justificar-se, provar seu ponto. No entanto, às vezes, a verdadeira marca da sabedoria é simplesmente ouvir e permitir que o tempo revele a verdade. O silêncio também é uma poderosa forma de autopreservação. Ele protege sua energia, seu equilíbrio emocional e a clareza de seus pensamentos. Pense em quantas oportunidades são perdidas simplesmente porque alguém falou demais. Um profissional fazendo um comentário inoportuno, um amigo revelando, sem intenção, o segredo de outro, ou até mesmo um desabafo simples nas redes sociais que se transforma em um problema muito maior. O silêncio ajuda a evitar as armadilhas criadas pela impulsividade. Marco Aurélio disse, em sua famosa citação, que uma pessoa deveria ser como uma rocha, contra a qual as ondas se chocam incessantemente sem conseguir desalojá-la. O silêncio é essa rocha. Ele demonstra uma fortaleza interior, sinalizando que nada externo pode abalar sua estabilidade. Em um mundo que valoriza a exposição constante, escolher o silêncio é quase um ato de desafio. Significa ir contra a corrente do comportamento comum e permitir que seus resultados falem por si. Os maiores líderes e pensadores ao longo da história compreenderam essa verdade profunda. Steve Jobs, por exemplo, era conhecido por observar por longos períodos antes de tomar qualquer decisão. Sua capacidade de permanecer em silêncio, analisando meticulosamente cada detalhe, foi uma razão fundamental para que suas ideias tivessem um impacto tão imenso quando finalmente apresentadas. Não era apenas o que ele dizia, mas o peso extraordinário que suas palavras carregavam. Um peso que se originava do silêncio que as precedia. Há um poder quase espiritual em ser capaz de controlar o impulso de falar. Cada vez que você escolhe o silêncio, quando é tentado a reagir, você fortalece sua mente. Cada vez que você observa, em vez de imediatamente se explicar, você expande sua consciência. E isso nunca passa despercebido. As pessoas sentem. Elas percebem quando estão na presença de alguém que não precisa se justificar, porque sua própria presença já diz muito. Marco Aurélio compreendia que o verdadeiro valor não se anuncia. Ele é simplesmente percebido, e quando autêntico, nenhuma palavra é necessária. O desafio reside em aprender a sentir-se confortável com o silêncio, mesmo quando ele incomoda os outros. Isso exige autoconfiança e paciência. Com o tempo, no entanto, o silêncio se transforma em um escudo formidável. Ele o protege de debates improdutivos, julgamentos apressados e situações que não oferecem valor real. Quando você escolhe o silêncio, você também escolhe a liberdade de permanecer não manipulado pelas emoções alheias. E é precisamente essa liberdade que pode ser verdadeiramente intimidante. Indivíduos que dominam o silêncio exalam uma força que desafia explicações. Eles não precisam declarar quem são, porque suas ações e sua serenidade já revelam tudo. Foi assim que Marco Aurélio, mesmo governando um império em meio a guerras e traições, conquistou o respeito e a admiração de todos. Ele provou seu valor não por meio de grandes discursos, mas pelo silêncio potente de alguém que sabia exatamente quem era. Marco Aurélio sustentava que a disciplina formava a base invisível de todo respeito genuíno. Ele compreendia que o verdadeiro valor é inatingível sem consistência e que a grandeza não surge de momentos passageiros de inspiração, mas de inúmeros pequenos atos, diligentemente repetidos dia após dia, mesmo quando ninguém está observando. Em suas meditações, ele escreveu sua famosa frase: "Pare de discutir sobre o que um bom homem deve ser. Seja um."
Essa afirmação simples, porém profunda, encapsula uma das verdades mais arraigadas da filosofia estoica. A disciplina silenciosa é o que molda o caráter e constrói o tipo de força inabalável que não se apoia em palavras, mas unicamente na presença. No mundo de hoje, em meio a inúmeras distrações e ao fascínio da gratificação instantânea, a disciplina tornou-se uma vantagem rara e notável. As pessoas desejam transformar suas vidas, mas frequentemente abandonam seus esforços ao perceberem que a jornada exige consistência inabalável e paciência. Elas anseiam por resultados imediatos, mas não toleram a rotina necessária para sustentar o progresso. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, seguia uma rotina diária rigorosa. Ele se levantava cedo, dedicava tempo à contemplação e permanecia focado no cumprimento de seus deveres a cada dia, sem sucumbir à preguiça ou ao ego. Ele compreendia que o respeito não provém do que se diz, mas do que se faz, e que toda ação, por mais insignificante que possa parecer, contribui para construir a reputação de alguém. Na prática, essa filosofia pode ser aplicada de maneira simples, porém profunda. Imagine alguém que decide transformar seu corpo e sua mente. Nos primeiros dias na academia ou nos estudos, a motivação é alta. Mas depois de uma semana, esse entusiasmo inevitavelmente diminui, e o que resta é a dura escolha de perseverar, mesmo quando o desejo se esvaiu. É precisamente nesse momento que a disciplina revela seu verdadeiro poder. Marco Aurélio escreveu que a persistência em fazer o que é certo é o que separa o homem comum do sábio. Ser disciplinado não significa ser perfeito. Significa ser consistente mesmo quando ninguém está aplaudindo. Significa honrar o compromisso que você fez consigo mesmo. Exemplos de indivíduos que compreenderam essa verdade são abundantes. Cristiano Ronaldo é uma dessas pessoas. Sua carreira é definida por uma consistência inabalável, um esforço diário incansável e a escolha consciente de manter hábitos que o impulsionam em direção à excelência. Ele não precisa declarar sua disciplina, o mundo já testemunha isso. Sua rotina silenciosa é precisamente o que lhe confere respeito e admiração. Em contraste marcante, há inúmeros exemplos de talentos desperdiçados devido à falta de disciplina. Indivíduos que começaram com força, mas se perderam, acreditando que o sucesso lhes concedia o luxo de relaxar. O resultado é sempre o mesmo. Uma queda ocorre invariavelmente quando o compromisso com a consistência desaparece. Pesquisas modernas sobre o comportamento humano corroboram o que os estoicos ensinaram séculos atrás. Indivíduos que mantêm hábitos consistentes, mesmo diante da adversidade, tendem a ser mais equilibrados emocionalmente, mais produtivos e mais confiáveis. Disciplina não é uma prisão, é uma profunda libertação. É a capacidade de escolher consistentemente o que é certo, mesmo quando o caminho mais fácil parece tentador. E é precisamente essa escolha silenciosa e deliberada, feita a cada dia, que cultiva o verdadeiro respeito. Quando alguém observa uma pessoa profundamente comprometida com seu propósito, naturalmente sente confiança, sabendo que esse indivíduo é guiado não por impulsos passageiros, mas por princípios inabaláveis. Ser disciplinado em um mundo que preza pela gratificação instantânea é quase um ato de rebelião silenciosa. Enquanto muitos sucumbem às distrações, aqueles que permanecem focados avançam constantemente em direção às suas aspirações, mesmo sem aplauso público. A disciplina é o catalisador que transforma potencial em resultados tangíveis, desejo em realização genuína. E o que é mais intrigante é que quanto mais silenciosamente ela opera, mais profundamente ela se torna aparente. As pessoas sentem instintivamente quando há verdadeira coerência entre o que alguém professa e o que realmente faz.
E é essa consistência que inspira, convence e comanda respeito. Marco Aurélio entendia que o verdadeiro valor não reside em grandes pronunciamentos, mas no acúmulo de pequenas vitórias diárias. Ele viveu um período de guerras, doenças e traições, mas nunca permitiu que as circunstâncias o desviassem de seu propósito. Ele sabia que o caos externo não poderia dominar alguém com ordem interna. Essa é a essência da disciplina. Permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Quando você cumpre o que prometeu a si mesmo, você constrói uma força interior que ninguém pode tirar. Essa força não precisa ser declarada, ela é sentida. Torna-se uma parte intrínseca de quem você é. A disciplina silenciosa é um tipo de poder que não se gaba, mas transforma tudo que toca. Ela molda o caráter, fortalece a mente e inspira respeito naqueles que a testemunham. Marco Aurélio provou isso através de sua própria vida, enfrentando batalhas externas e internas, sem perder a compostura. Ele mostrou que a verdadeira grandeza não é encontrada naqueles que falam sobre o que farão, mas naqueles que o fazem a cada dia sem precisar anunciá-lo. Porque, em última análise, a constância é o que constrói reputação, respeito e valor duradouro, mesmo quando o tempo apaga as palavras. Marco Aurélio compreendia que o autodomínio era a forma mais elevada de poder que um ser humano poderia alcançar. Ele costumava dizer: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força." Essa lição aparentemente simples é a chave para entender por que tantas pessoas vivem em sofrimento constante. A maioria acredita que o problema reside nas circunstâncias, em outras pessoas ou no destino, quando, na realidade, o que destrói a paz interior é a incapacidade de controlar as próprias reações. O controle interno é a base da serenidade, e sem ele, qualquer situação tem o poder de nos desestabilizar. Hoje em dia, é comum ver pessoas reagindo impulsivamente a tudo que acontece. Um comentário negativo nas redes sociais, um revés no trabalho, uma opinião divergente e, imediatamente, segue-se uma explosão emocional. Essa falta de controle tem um custo enorme, tanto pessoal quanto socialmente. Marco Aurélio enfrentou guerras, epidemias e traições dentro de seu próprio império, mas manteve a calma, entendendo que a raiva e o desespero não mudam a realidade. Eles apenas a tornam mais pesada. Ele escreveu que a raiva é como um ácido, causa mais dano ao recipiente que a contém do que aquilo sobre o qual é derramada. Essa reflexão nos mostra que reagir com fúria é permitir que outra pessoa comande nossa mente. Um exemplo prático disso pode ser visto em pessoas que, irritadas com algo no trânsito, se envolvem em brigas desnecessárias, colocando em risco sua própria segurança e a dos outros. Tudo porque falharam em lidar com um impulso momentâneo. O controle interno não é a ausência de emoção, é o domínio sobre ela. É a capacidade de sentir raiva sem ser dominado por ela, de sentir medo sem deixar de agir, de enfrentar o caos sem perder a clareza. Pessoas que desenvolvem esse autocontrole projetam força, e essa força comanda respeito. Por outro lado, aqueles que cedem à impulsividade perdem credibilidade, demonstrando que qualquer situação externa é suficiente para tirá-los do equilíbrio. Há exemplos marcantes de como a falta de controle emocional pode desviar o caminho de alguém. Will Smith, um artista admirado mundialmente, teve sua imagem manchada por uma reação pública impulsiva. Apenas um momento de comportamento descontrolado foi suficiente para comprometer anos de uma carreira de sucesso. Esse tipo de erro é humano, mas revela a importância de cultivar o autodomínio. Por outro lado, há exemplos de indivíduos que demonstram serenidade mesmo diante das piores situações, como Keanu Reeves, que enfrentou perdas profundas, mas escolheu o silêncio e a calma em vez do desabafo.
A diferença entre os dois não está nas circunstâncias, mas em como cada um escolheu reagir. Pesquisas recentes mostram que pessoas que praticam o autocontrole e a autorreflexão têm níveis mais baixos de estresse e são mais emocionalmente estáveis. Elas se recuperam mais rapidamente das frustrações e têm relacionamentos mais saudáveis, pois não transformam cada conflito em uma guerra. Esse comportamento também aumenta a confiança que os outros depositam nelas. Um líder calmo é visto como confiável, porque transmite segurança, mesmo em meio à incerteza. É por isso que Marco Aurélio, mesmo em tempos de crise, era respeitado não pelo medo que impunha, mas pela paz que irradiava. Aplicar esse ensinamento na vida diária significa aprender a criar um espaço entre o que acontece e como reagimos. Quando algo te irrita, respire antes de responder. Quando alguém te ofende, observe o impulso de se defender, mas não se renda a ele. Essa pausa é o momento em que o controle interno se manifesta. Com o tempo, essa prática muda completamente a forma como você lida com o mundo. Situações que antes te perturbavam intensamente começam a parecer menores, e você começa a perceber que nada externo pode realmente abalar alguém que domina a própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. O estoicismo ensina que o sofrimento surge da resistência à realidade. Quanto mais lutamos contra o que está além do nosso controle, mais sofremos. Marco Aurélio disse que, se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. Isso significa que o problema não é o que acontece, mas o significado que atribuímos aos eventos. Ao mudar nossa interpretação, mudamos nossa experiência. O controle interno é, portanto, a capacidade de escolher o que cada situação representará dentro de você. Essa escolha é o que separa os fortes dos frágeis, os equilibrados dos instáveis. Dominar a si mesmo é um esforço para a vida toda, mas cada pequena vitória nesse processo fortalece a mente e o espírito. É quando deixamos de ser prisioneiros das emoções e nos tornamos seus mestres. Marco Aurélio demonstrou isso diariamente em meio a uma realidade muito mais desafiadora do que a maioria das pessoas enfrenta hoje. Ele entendeu que o verdadeiro poder não reside em mudar o mundo à força, mas em permanecer firme mesmo quando tudo ao redor desmorona. E é precisamente essa força silenciosa, esse autocontrole inabalável, que faz uma pessoa se destacar sem precisar dizer uma única palavra. Marco Aurélio via a calma não como um estado de passividade, mas como uma estratégia para dominar a própria mente. Ele entendia que manter a serenidade diante da adversidade era o verdadeiro sinal de sabedoria. Em suas reflexões, ele escreveu: se algo externo te angustia, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. Essa ideia é profunda porque mostra que o sofrimento humano vem não tanto do que acontece, mas de como reagimos ao que acontece. E quando entendemos isso, começamos a perceber que a calma é uma escolha, não uma consequência. Vivemos em uma era onde as pessoas facilmente caem em desespero. Uma notícia ruim, uma perda financeira, o fim de um relacionamento, tudo pode parecer o fim do mundo. A mente moderna acostumou-se a reagir com intensidade, como se cada problema fosse uma catástrofe. Mas Marco Aurélio ensinou que a calma é uma forma de resistência. Permanecer sereno quando tudo ao redor está em caos é uma demonstração silenciosa de força. Ele enfrentou doenças, traições e guerras, mas nunca permitiu que o pânico o dominasse. O império poderia estar em colapso, mas ele manteve a clareza necessária para tomar decisões racionais. E é essa clareza que o desespero nos rouba.
No dia a dia, a calma é o que separa aqueles que sobrevivem às situações daqueles que são destruídos por elas. Quando alguém perde o emprego, por exemplo, é comum cair em desespero e agir precipitadamente, aceitando qualquer coisa por medo. No entanto, alguém que mantém a calma é capaz de avaliar lucidamente as opções, aprender com a experiência e seguir em frente com mais firmeza. A calma não elimina o problema, mas fornece a capacidade de ver soluções que o pânico obscurece. É o mesmo princípio que Marco Aurélio aplicava ao lidar com crises políticas e militares. A pessoa que mantém o controle emocional sempre vê um passo à frente. Essa virtude também se manifesta nos relacionamentos humanos. Quantas discussões poderiam ser evitadas se as pessoas aprendessem a ouvir antes de reagir? Frequentemente, um comentário ofensivo, uma crítica ou uma provocação leva a brigas desnecessárias, simplesmente porque o ego não consegue aceitar o desconforto do silêncio. A calma é uma forma de inteligência emocional. Quando alguém tenta te desequilibrar e você permanece calmo, isso mostra que você se dominou, e esse domínio é percebido como poder. As pessoas respeitam aqueles que não se deixam levar pela raiva. Marco Aurélio sabia que o controle sobre as emoções não era apenas uma questão moral, mas também prática. Um líder que se desespera perde o respeito. Um indivíduo calmo inspira confiança. Há também um aspecto científico neste ensinamento. Estudos mostram que pessoas que mantêm a calma em situações estressantes produzem menos cortisol, o hormônio do estresse, e têm uma recuperação emocional muito mais rápida. Elas pensam com maior clareza e tomam decisões mais acertadas. Em outras palavras, a calma não é apenas um ideal filosófico, é uma ferramenta biológica para a sobrevivência. Quando estamos tranquilos, conseguimos raciocinar melhor, ver diferentes perspectivas e agir com sabedoria. Essa é a diferença entre reagir e responder. Uma reação é imediata e emocional. Uma resposta é ponderada e racional. Marco Aurélio nos ensinou a responder, nunca apenas a reagir. É interessante observar como algumas figuras públicas se destacam justamente por sua serenidade. Morgan Freeman é um exemplo claro disso. Ele transmite uma calma que não vem da ausência de problemas, mas do domínio sobre si mesmo. Sua postura em diversas situações demonstra equilíbrio, paciência e confiança. Essa presença serena inspira tanto respeito quanto admiração. Ela encarna o próprio poder de que Marco Aurélio falava, a força daqueles que não precisam se impor, pois sua tranquilidade inerente é suficiente para inspirar reverência. No entanto, essa tranquilidade não equivale a conformismo passivo ou resignação. Marco Aurélio nunca foi indiferente ao sofrimento humano. Pelo contrário, ele entendia que a maneira mais eficaz de enfrentá-lo era com uma mente equilibrada. Ele acreditava que devemos agir, mas sem permitir que a emoção turve nosso julgamento. Quando o mundo parece estar desmoronando, a maioria das pessoas mergulha no desespero, tornando-se prisioneiras das circunstâncias. Mas aqueles que mantêm a calma permanecem senhores de suas próprias decisões. Essa é a diferença fundamental entre ser levado pela vida e guiá-la ativamente. Cultivar essa serenidade exige prática constante. Envolve observar nossos pensamentos, discernir o que realmente está sob nosso controle e o que permanece além do nosso alcance. Por exemplo, quando alguém te decepciona, não é o comportamento dessa pessoa que deve ditar seu estado interior. A calma surge da compreensão de que cada indivíduo age de acordo com seu próprio nível de consciência, e reagir com fúria só exacerba o seu próprio sofrimento. Marco Aurélio disse a famosa frase: "A melhor vingança é não ser como aquele que cometeu a injúria." Manter a calma em meio ao caos é a maneira mais digna de prevalecer sem recorrer ao ataque.
A verdadeira calma não é uma fraqueza, é controle absoluto. É a capacidade de manter o foco quando todos os outros estão perdendo o chão. Não deriva de negar suas emoções, mas de compreendê-las e recusar-se a deixar que ditem suas ações. É isso que permite a alguém confrontar uma perda, uma crise ou uma injustiça com dignidade inabalável. Marco Aurélio exemplificou isso ao longo de toda a sua vida. Mesmo diante da morte, ele preservou a serenidade de alguém que compreende que nada é permanente. E é essa compreensão profunda que transforma a calma em um escudo inquebrável. Pois aqueles que se dominam não precisam temer o que se origina de forças externas. Se você ficou comigo até este ponto, lembre-se de que nada muda verdadeiramente apenas por ouvir ou entender. A verdadeira transformação ocorre quando você se compromete a aplicar, mesmo que incrementalmente, cada lição que absorveu. Cada ação deliberada e calma, cada momento em que você escolhe responder com sabedoria, em vez de reagir impulsivamente, forja gradualmente a força interior de que Marco Aurélio falava com tanta reverência. A vida não é sobre demonstrar seu valor aos outros, é sobre provar a si mesmo que você possui a capacidade de manter a calma, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Obrigado por me acompanhar neste conteúdo e por permitir que essas ideias se tornem parte da sua própria jornada. Que as palavras de hoje sirvam como um poderoso lembrete de que o autodomínio é, de fato, o poder supremo. Espero te encontrar no próximo vídeo.